Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim. Olha essa camiseta que linda. Quem me enviou isso aqui e esse bonezinho? Fórmula Retrô, os caras são bravos, vou até levantar pra vocês verem. Mas sem mais delongas, vamos falar das 10 melhores exibições na chuva de todos os tempos da Fórmula 1. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai adorar, beleza? Pode rodar a vinheta. Uma das melhores maneiras de se medir a habilidade de um piloto de Fórmula 1 está na sua capacidade de lidar com o mau tempo. Seja pancadas de chuvas, pista molhada ou outro desafio que exigem um piloto, a chuva é certamente uma das mais esperadas pelo fã do esporte. Com menos aderência, o talento tendencialmente fala mais alto que a mecânica. Há um certo ditado que diz: piloto bom é aquele com pista molhada. Quando a mãe natureza resolve agir durante uma corrida de Fórmula 1, esse é o momento em que as habilidades de um piloto ficam mais evidentes. Um competidor pode conseguir resultados que jamais poderia obter com a pista seca, além de dar show para as arquibancadas e para a TV. Por isso, selecionamos as 10 maiores corridas debaixo d'água na Fórmula 1. Vamos falar de Damon Hill no Japão de 1994. Damon Hill foi campeão mundial em 96 pela Williams. Ele foi substituído naturalmente após a morte de Senna. Apesar de não ter sido considerado um dos grandes nomes do esporte, Damon Hill teve um bom histórico em pistas molhadas. Além de desafiar as condições de um dos circuitos mais difíceis do mundo, Hill também enfrentou Schumacher quando a luta pelo título se aproximava do auge. Hill o derrotou com confiança superior de 3 segundos. O piloto da Williams chegou ao Japão com 5 pontos atrás e precisava vencer o alemão para ter a chance realista no final da temporada. Pois assim o fez. Em uma chuva absurda, Hill apenas disse após a prova: foi a corrida mais intensa de toda a minha vida. Vamos falar de Keke Rosberg, em nono colocado no GP de Mônaco de 1983. A chuva na manhã da corrida deixou a pista molhada, mas seca para a prova, deixando uma questão em alta sobre quais pneus usar. Keke Rosberg assumiu a liderança na segunda volta, superando Alain Prost e abrindo uma ótima vantagem. O pai de Nico Rosberg começou a enfrentar problemas com a unidade de potência e viu Jacques Latifi se aproximar, mas o francês teve que abandonar por problemas no câmbio. Rosberg cruzou a linha de chegada com mais de 18 segundos sob de vantagem sobre Nelson Piquet. Oitavo colocado, vamos falar de Sebastian Vettel no GP da Itália de 2008. A primeira vitória de Vettel não poderia ter sido mais brilhante. Seb venceu diante de um pé d'água inacreditável em Monza, guiando uma Toro Rosso, hoje a AlphaTauri, né? A chuva durante a classificação permitiu que Vettel pudesse explorar o ST-R3. Com o motor da Ferrari, ele conquistou a pole. Ainda estava molhado no dia da corrida, mas a expectativa era que os carros mais rápidos, como o da McLaren, se mostrassem fortes nos demais nas 53 voltas. A corrida começou com um safety car. Vettel manteve a liderança, sobreviveu ao momento complicado e ainda liderou após a primeira rodada de paradas. Com a trégua da chuva, Sebastian fez sua segunda parada sem perder a liderança e recebeu a bandeira quadriculada em primeiro com 12 segundos e meio de vantagem sobre Kovalainen e se tornou o mais jovem vencedor da Fórmula 1 na época. Sétimo colocado, Graham Hill, no GP da Alemanha de 1962. O GP da Alemanha de 1962 foi descrito como uma das corridas mais da hora de todos os tempos. Em Nürburgring, no dia da corrida, o início foi adiado por mais de uma hora devido às terríveis condições que causavam deslizamentos de terra. O pole, Dan Gurney, liderou inicialmente, mas na terceira volta, Graham Hill assumiu a liderança. Além de pressão dos adversários, Hill tinha um extintor solto em seu carro. Depois de 2 horas e 40, Hill recebeu a bandeira quadriculada em primeiro a apenas 2 segundos e meio à frente de John Surtees. Vamos falar de Jean-Pierre Beltoise. Não sei se é Beltoise, desculpa se eu falei errado, pessoal. No GP de Mônaco de 1972. Antes da quarta etapa da temporada, o melhor resultado da BRM havia sido um P9. Mesmo depois disso, Beltoise não conseguiria melhor do que oitavo pelo resto da temporada. Além disso, Beltoise foi um dos 5 BRMs inscritos e foi o principal no classificatório, em quarto. Na corrida, Beltoise quem assumiu a liderança no início do GP muito molhado. Então o BRM simplesmente partiu 5 segundos à frente e depois de 3 voltas. Quando Regazzoni e Fittipaldi cometeram pequenos erros na quinta volta, Ickx foi para segundo. Beltoise permaneceu na liderança e levou a bandeira quadriculada com 38 segundos na frente. É bastante tempo, hein? Fala, meu confrade, tudo bem? Pausa rápida nesse vídeo. Você já clicou em se inscrever no canal? Você já deixou um like pra gente? Isso é muito importante pra gente continuar sempre fazendo esse conteúdo. Agora que você já fez isso, enquanto eu tô falando aqui,
Você tá vendo no celular? Abaixa a tela assim, clica lá em like, comenta aqui alguma coisa que você gostou. Você já fez? Então vamos voltar pro vídeo, bora! Em quinto colocado vamos falar do patrão, Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, correndo em casa. Depois de algumas corridas ruins, Lewis Hamilton caiu para quarto lugar no campeonato de pilotos e precisava de um bom final de semana. Ele teve dificuldades na sessão que estava com pista seca no quali, mas teve um início fantástico da segunda fila e quase ultrapassou o companheiro de equipe e pole Kovalainen. Claramente, mais rápido, Lewis chegou na quinta volta e Kovalainen facilitou as coisas para ele. Apesar de ter problemas com o visor embaçado, Hamilton era o mais rápido e suave com seus pneus. Ele se afastou, mas enfrentou de novo Kovalainen e a Ferrari de Kimi. No entanto, as estratégias de McLaren e das rivais, além de uma chuva absurda caindo, deram a Hamilton uma diferença de 1 minuto e 8 segundos para o segundo colocado, Hatfield. Em quarto colocado, vamos falar de Jim Clark no GP da Bélgica de 1963. Clark fez muito pelo esporte. Visto e tratado como um gênio sobre rodas, foi até difícil escolher qual de suas entre tantas outras corridas pôr nessa lista. Tudo bem, é verdade que ele tinha o melhor carro e os regulamentos da época não eram os mais desafiadores da Fórmula 1, mas o circuito original de 13 km de Spa ainda era assustador. O treino não seguiu como o Jim queria e ele ficou apenas em oitavo colocado, mas teve um início de prova no outro dia fantástico, tão bom que se o pessoal da equipe e os espectadores que estavam ao lado da pista se levantaram. As condições estavam tão ruins que o fundador da Lotus, Colin Chapman, e o chefe técnico da BRM, Tony Rudd, pediram para que a corrida fosse interrompida. O pedido deles foi recusado. Em um determinado momento, Clark deu uma volta no segundo colocado, Bruce McLaren, mas o Cooper voltou a ficar na volta do líder antes da bandeirada, de modo que a margem de vitória de Jim foi apenas de 4 minutos, nossa senhora. Terceiro colocado, Michael Schumacher no GP da Espanha de 1996. Outro caso épico na Fórmula 1. A primeira vitória de Schumacher para o time da Ferrari foi em Barcelona, embaixo de água que não parecia parar. Inclusive essa vitória ela é falada no documentário do Schumacher da Netflix. Quem não assistiu, garanto que vocês não vão se arrepender de assistir. Com falta de ritmo seco, a Ferrari optou por ajuste de pista molhada e molas mais suaves. Mesmo assim, a Ferrari havia se mostrado um tanto quanto limitada em clima chuvoso anteriormente. Isso inclusive aquele carro estava ruim também, né? Além disso, Schumacher teve um começo de prova terrível. Ele foi o sexto no final da primeira volta, apesar de ter começado a recuperar terreno. Depois, ele estabeleceu um certo ritmo totalmente além do que qualquer um e seus rivais. Schumacher ultrapassou Berger na quinta volta e ficou em terceiro. Após, perseguiu Alesi para superá-lo. Na volta 12, Michael Schumacher passou o líder, Jacques Villeneuve, e após 2 voltas e meia ficou mais de 10 segundos de distância e não perdeu mais. Em segundo colocado, vamos falar de Ayrton Senna no GP de Portugal de 1985. Senna é visto por muitos como o maior piloto da história em situações de chuva na pista. Não é por menos, afinal, ele teve vários triunfos sobre água. No GP da Europa de 1993 é um dos casos mais espetaculares nesse sentido. No entanto, o próprio Ayrton disse que a sua primeira vitória na Fórmula 1 em Portugal foi a sua melhor corrida na chuva. Já que ele falou, ele que manda. Dada a sua inexperiência na época, a falta de controle de tração e a dificuldade de se guiar a Lotus Renault de 1985, dá para entender o porquê Senna escolheu essa como a sua melhor corrida. Além disso, Senna já havia demonstrado habilidade no GP de Mônaco de 1984. Em Estoril, o ambiente foi parecido, pegou a pole sendo a primeira da sua carreira. Senna então, na sua apenas segunda temporada da Fórmula 1, liderou em condições terríveis, completando a primeira volta a 2 segundos e 7, à frente de seu companheiro de equipe, Hélio de Angeli. Antes da metade da prova, a chuva ficou tão forte que até Senna começou a gesticular para que a corrida fosse interrompida. Apenas 9 dos 26 que largaram terminaram a prova, e Senna levou a bandeira do Brasil em suas mãos pela vitória na primeira vez. Em primeiro colocado, vamos falar de Jack Stewart no GP da Alemanha de 1968. O domínio de Stewart na Alemanha diante de uma corrida completamente molhada é provavelmente a maior exibição de todos os tempos da Fórmula 1. Na época, Nürburgring tinha 22 km de distância. Jack largou na terceira fila depois de problema nos treinos, mas ele chegou ao terceiro colocado logo no início. Na oitava volta, já estava liderando a prova. Stewart estabeleceu a volta mais rápida da corrida. No final, o segundo colocado Hill rodou, aumentando ainda mais a vantagem de Jack. A margem no final da vitória foi de 4 minutos e 3 segundos. Como se as condições não fossem desafiadoras, Stewart estava guiando com o pulso direito e um suporte de plástico, tendo quebrado o osso em um acidente na Jarama. Ou seja, o cara correu com o braço quebrado, colocando o pulso quebrado, né? Esse cara era bravo, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em se inscrever aqui, deixa um like para fortalecer o Manual do Piloto e eu conseguir trazer sempre esse tipo de conteúdo para você, tá bom? Você já deixou um like, você já se inscreveu? Então muito obrigado e tchau!